Ei pessoal, bem-vindos de volta. Agora, considerando que é verão, ou pelo menos deveria ser verão, está chovendo muito agora, achei que faria sentido mostrar como fazer um bolo naked. Essa tendência surgiu provavelmente há alguns anos e realmente pegou. Agora, eu não faço o verdadeiro bolo naked, o que significa que você pode realmente ver tudo da esponja, toda a esponja, desculpe, por fora, e depois é apenas recheado e deixado assim. Acho que isso resseca um pouco o bolo, então eu gosto de cobri-lo com migalhas, por assim dizer, e depois decorá-lo. Também vou mostrar como adicionar um recheio, então vou usar geleia hoje porque sei que muitos de vocês queriam ver isso, em vez de apenas preencher o meio com creme de manteiga. E faz um tempo desde que eu realmente montei um bolo desde o início, então vou começar cortando meu bolo de esponja. Então, este é um bolo de esponja de baunilha de 6 polegadas. Eu assei esses ontem, os embrulhei em filme plástico e usei hoje. Eu acho que assim tem menos migalhas. Se você já tentou decorar uma esponja fresca, você sabe como elas são macias e esfareladas. Então eu acho que é melhor fazer assim. De qualquer forma, vou começar com um dos bolos de esponja e vou cortar o topo. Basta fazer uma pequena marca e girar o bolo enquanto eu corto. Não corte até o final, pois não obterá uma linha reta. Você pode usar um fio de bolo, eu não uso. Eu apenas corto assim, devagar, e então eventualmente você corta até o final e tira, e você tem uma borda perfeitamente plana. Agora você pode guardar o topo para beliscar ou para fazer bolinhos no palito, ou dar para seus amigos, etc. Agora o que eu realmente comecei a fazer é usar isso como um guia para o próximo, para garantir que eu consiga camadas realmente uniformes. Então vou apoiar minha faca no primeiro bolo que acabei de cortar e usar isso para marcar onde cortar o topo. Uma vez que retornei, não necessito mais do bolo, pois vejo onde cortei. Apenas cuidado com os seus dedos e retire o topo. E agora vou cortar ambos pela metade. Novamente, marque todo o contorno antes de cortar o bolo. E aí eu tenho 4 camadas de bolo perfeitamente iguais. Veja, não precisa de fio de bolo. Agora vou embeber minhas camadas na minha calda de açúcar. Na verdade, gosto de fazer isso nesta etapa agora, apenas para evitar ter muita coisa acontecendo quando você está montando o bolo. Apenas uma camada uniforme da calda de açúcar mantém úmido. E você também pode dar sabor a isso. Agora, lembre-se de que uma das bases da esponja será a parte muito inferior do bolo, e uma delas será a parte superior, porque são muito planas. Então isso ajuda você a conseguir esse topo plano. E também, quando você corta o bolo, você não obtém uma camada de migalhas. Se você inserir este no meio e cortá-lo, resultará numa camada escura, então é melhor evitar. Então, quando suas camadas estão prontas e embebidas, você pode começar a montar o seu bolo. Eu tenho aqui um cartão de bolo fino e uma pequena toalha úmida para impedir que minha base de bolo escorregue. Eu também tenho uma grande quantidade do meu creme de manteiga de merengue suíço e vou colocar um pouco na base e começar com uma das bases na vertical. Vou pressioná-lo para baixo para que fique bem seguro. Então, o que eu normalmente faria se estivesse apenas usando baunilha é fazer um tipo de espiral no bolo. Mas como vamos preencher as camadas, queremos fazer uma borda ao redor do lado assim. Então, você pode ver que fiz um anel ao redor da borda da esponja e agora vou preencher o meio. O motivo disso é porque não queremos que o recheio, como geleia, que é o que estou usando, ou creme de limão ou qualquer outra coisa, vaze pelas laterais, então isso é uma espécie de borda protetora. Agora, adicione e espalhe seu recheio uniformemente. Agora pode prosseguir com mais creme de manteiga. E quando você está recheando um bolo, é mais fácil usar um saco de confeitar. Vou alisar isso para fazer uma camada bem uniforme. E quando estou alisando, estou realmente girando a mesa. Não estou movendo tanto esta mão e estou usando a forma da espátula para fazer o trabalho por mim. E agora posso continuar com a minha próxima camada. Então vou apenas garantir que esteja esponjoso dos dois lados, alinhá-lo e repetir até chegar à última camada.
Então eu tenho minha última camada aqui. Estou virando de cabeça para baixo para a borda plana ficar acima. Dê um pequeno empurrão. Certifique-se de que as bordas estejam o mais retas possível. E agora o que eu gosto de fazer é passar por volta das dobras ou das lacunas, basicamente com mais creme de manteiga, e isso garante que preencham quaisquer lacunas nas laterais. Também aplica o creme de manteiga extra necessário para a cobertura de migalhas. Então estou usando a forma da espátula para realmente pressionar o creme de manteiga no bolo e preencher quaisquer lacunas, e você quer revestir todo o bolo com creme de manteiga. Você não precisa de uma camada tão grossa. Você está só juntando migalhas para facilitar a próxima etapa. Agora você realmente não precisa de muito creme de manteiga no topo. Isso é algo que comecei a perceber quando faço minhas oficinas. Algumas pessoas tentam acumular muito creme de manteiga no topo, mas você não precisa, porque o bolo é plano, então aproveite isso. Então, na verdade, vou raspar o creme de manteiga e vou usar esta tigela para colocar qualquer excesso de creme de manteiga. Infelizmente, esse creme de manteiga com migalhas não pode ser reutilizado, pois fará bagunça na camada externa. Isso pode acompanhar os pedaços de bolo que comerá depois. Então, estou usando a borda externa da minha espátula para raspar o excesso. E eu começo pelo topo do bolo primeiro e você verá por quê. Então, você pode ver o bolo aparecendo e isso não é um problema. Agora eu tenho uma espátula e vou raspar todo esse excesso de creme de manteiga. Então vou começar pelo lado e minha pressão vai ser focada no canto inferior do bolo. Novamente, algumas pessoas seguram a espátula mais para cima e naturalmente obtêm uma leve inclinação. Se você focar a pressão para baixo, o resto ficará reto. E de vez em quando você pode raspar isso em uma tigela. Então, como eu disse, aproveite a forma do bolo. Os lados do bolo devem ser retos e o topo é. Então, você quer raspar o máximo de buttercream possível para manter essas bordas retas. Agora, o que pode acontecer é que por ter aquele recheio extra, você pode sentir o bolo se movendo um pouco. Então, durante esta etapa, você pode simplesmente empurrar delicadamente as camadas de volta ao lugar. Você pode usar sua espátula para alinhar as bordas. Mas é por isso que é tão importante ter essa borda de buttercream para que o recheio não vaze. Após finalizar os lados, você pode focar no topo. E como você pode ver, quando você está raspando os lados, o buttercream quase que empurra para cima e é assim que você consegue os cantos afiados. Então, certifique-se de que sua espátula e raspador estão bem limpos, mas você quer uma espátula limpa porque vai passar pelos cantos assim e retirar o excesso de buttercream. Raspe sua espátula toda vez, porque se houver algum buttercream nela, você vai colocar mais buttercream no bolo e você quer raspar até ficar limpo. Então você tem um bolo totalmente coberto com migalhas. Agora parece bastante bom e parece que está pronto para ser decorado se você quiser o estilo nu, mas eu gosto de passar com uma segunda camada de buttercream. Ainda uma camada muito fina para que o bolo apareça, mas eu acho que dá um visual um pouco mais limpo. Então, na verdade, vou colocar isso na geladeira como faria com qualquer bolo normal por cerca de meia hora, ou você poderia colocá-lo no freezer por 10 minutos para firmar essa camada de migalhas e então tê-lo pronto para a próxima camada de buttercream. Ok, então a primeira camada de buttercream está bem resfriada, então vou passar uma segunda camada. Agora, obviamente, fiz uma tonelada de buttercream que não preciso como de costume, mas vou aplicar apenas uma pequena quantidade de buttercream. Um pouco ao redor da borda também. Então, realmente não é tanto, não como se estivéssemos fazendo uma segunda camada completa de buttercream como de costume. Isso é apenas para preencher quaisquer lacunas ou buracos no buttercream. Então, vou começar pelo topo. Agora vou contornar os lados. Então, eu ainda posso ver o bolo aparecendo. Então, antes de raspar, vou contornar o topo novamente e quase empurrar o creme de manteiga para fora da borda.
Então, basicamente, quando você está raspando e finalizando a forma do bolo, você faz nessa ordem. Você vai para o topo, lados, topo novamente. Porque toda vez que você toca os lados, o topo é afetado, então você quer começar pelo topo e empurrar aquele creme de manteiga para a borda. Agora pegue o raspador e raspe ao redor dos lados. Então estou aplicando bastante pressão porque ainda quero aquele efeito nu, mas a segunda camada de creme de manteiga que acabei de fazer dá um acabamento extra liso. Então você entende o que digo. Está ficando realmente bonito e liso, mesmo que você ainda possa ver a esponja aparecendo. Então você está obtendo o efeito nu, mas ainda parece muito bonito e arrumado, porque se você deixar apenas na última etapa da cobertura de migalhas, corre o risco de ainda parecer um pouco bagunçado. Enquanto isso, você consegue aperfeiçoar realmente esse creme de manteiga e fazê-lo parecer bastante perfeito. Com o último tipo de deslize da espátula, começo a mover a mesa giratória antes de colocá-la no bolo e tento fazer um movimento longo e rápido. E é assim que você evita obter qualquer costura ou linhas no creme de manteiga, porque se você meio que coloca e depois vai, você obtém essa linha de indentação no creme de manteiga. Então mova antes de colocar e continue movendo quando tirar. Então aqui é quando procuro por qualquer lacuna ou algo assim, mas eu realmente gosto de como isso acabou. Agora você também pode ver que o creme de manteiga foi empurrado para cima, e agora podemos alcançar esses cantos afiados novamente. Então, como eu disse antes, você tem que fazer os lados antes de fazer o topo. Um movimento rápido e limpe a espátula. Isso parece bastante perfeito para mim. Estou feliz com o resultado, é por isso que aprecio fazer a segunda camada de buttercream. Agora é hora de decorar. Então, vou adicionar uma gota de ouro rosa e também algumas pequenas decorações. Mas obviamente você pode fazer o que quiser. Para fazer a gota de ouro rosa, você precisa fazer as gotas de ganache de chocolate branco como no meu outro vídeo. Então, isso precisa ir para o freezer para ficar bem frio antes de eu fazer isso. Colocarei no freezer por 15 minutos, então prepararei as gotas. Ok, então o bolo está bem frio, o que é essencial quando se usa ganache de chocolate branco. Eu não colori o meu de branco porque vamos pintar por cima, e também coloquei em um saco de confeitar. Acredito que é mais fácil controlar a ganache de chocolate branco. Então eu vou apenas cortar a ponta do saco e vou fazer apenas metade do bolo, porque foi isso que eu decidi fazer. Então, muito delicadamente, vou dar a volta e estou aplicando diferentes pressões para obter diferentes comprimentos das gotas. Então, o que eu também comecei a aprender com o chocolate branco é que se você fez a decoração ao redor da borda e depois tenta preencher isso, corre o risco de mais chocolate escorrer e você acaba tendo muitas dessas gotas duplas. Então eu apenas fiz uma borda fina aqui e depois deixei assim. Agora isso volta à geladeira até as gotas ficarem firmes o suficiente para eu pintar por cima. Agora, enquanto espero as gotas firmarem, pensei que seria legal fazer alguns dos meus babados de chocolate, mas desta vez colori-los levemente de rosa para combinar com o tema ouro rosa. Então derreti um pouco de chocolate branco aqui e tenho algumas cores de chocolate para alimentos. É crucial, você não pode usar qualquer corante no chocolate, pois ele se separa. Então, acho que o corante alimentar tem certos óleos e talvez um pouco de manteiga de cacau para garantir que o chocolate não se separe. Então este é um gel. Vou apenas adicionar uma pequena gota e misturar. Então, como sempre, eu tenho uma bandeja e vou virá-la e espalhar uma camada fina de chocolate na bandeja. Então eu tenho uma espátula realmente grande aqui porque isso ajuda a espalhar de maneira bonita e uniforme. O chocolate branco é muito mais solto do que o escuro ou o de leite por causa da quantidade de manteiga de cacau nele, então é mais fácil de espalhar mais fino, o que torna as coisas um pouco mais difíceis.
Então vou colocar isso na geladeira por cerca de 5 minutos para que ele fique turvo antes de eu mexer. O chocolate está bom, tentei antes, mas não estava pronto, então voltei à geladeira por mais 5 minutos. Só preciso aguardar a consistência ideal para começar a mexer. O chocolate branco esquenta rápido, já percebo que está mole, então vou refrigerá-lo por 5 minutos e tentar de novo. Então, geralmente são as partes mais finas que esquentam mais rápido, então elas são um pouco mais temperamentais. Isso está melhor agora. Eu acho que os babados de chocolate branco são muito mais complicados, apenas porque a temperatura varia muito. Esses estão parecendo bons agora. E vou colocar esses na geladeira até que eu precise deles para decorar. Ok, então eu tive esse bolo na geladeira por cerca de 1h30. A ganache está boa e firme e tem que estar nesse estágio antes de você começar a pintar nela. Agora, obviamente, você pode pintá-los, as gotas, da cor que quiser. Vou fazer ouro rosa. Agora, eu realmente comprei um pó de brilho ouro rosa. Eu pensei que era um pouco... Ele meio que não era dourado o suficiente, mesmo sendo ouro rosa, então acabei fazendo uma mistura de ouro e ouro rosa e coloquei em um pequeno recipiente. Na verdade, eu já usei isso antes, então acho que era suco de limão antes, mas todo o líquido evapora e me sobra o pó, então vou reutilizar esse pó e tenho aqui um pouco de suco de limão, e vou começar com algumas gotas e misturar isso ao pó para formar a tinta, sem tentar derramar tudo por aí. Então é uma consistência agradável e agora isso requer um pouco de paciência. Se você viu meu tutorial de gotas de ouro, saberá por quê, mas vou pintar cuidadosamente todas as gotas. Então, uma vez que você esteja satisfeito com a aparência, você pode decorá-lo. Então, eu não me preocupo muito em pintar o topo, eu faço apenas um pouco porque as gotas vão meio que espiar para fora da decoração. Mas eu tenho os babados de chocolate que eu fiz antes e alguns macarons e beijos de merengue, e eu também coloquei um pouco de buttercream restante em um saco de confeitar. E estou usando um número PME13, que é na verdade o meu bico favorito. Eu termino todos os meus bolos com isso. E eu colori um pouco do buttercream de rosa e deixei um pouco branco porque eu gosto do efeito de 2 tons. Então eu vou apenas continuar com alguns redemoinhos e estrelas. Estou fazendo o meu tipo normal de topo em forma de crescente. Eu gosto bastante do visual assimétrico. Então usar o saco de confeitar com buttercream é ótimo para colar as decorações, além de ficar bonito. Então vou continuar com as minhas outras decorações aleatoriamente. Adoro o contraste do rosa, mesmo que o ouro rosa não seja rosa, é uma espécie de ouro rosado. Então sempre opto por decorações rosa. E finalmente, as ondulações de chocolate e gosto de colocá-las por último apenas para preencher os espaços. Também estou apenas fixando todas as decorações no lugar, especialmente as ondulações. Então aqui está, um bolo nu com uma calda de ouro rosa. Então isso foi um tutorial 3 em 1, considere-se sortudo. Eu mostrei como fazer um bolo nu, também mostrei como recheá-lo com um recheio como geleia e como fazer uma linda calda de ouro rosa. Então dá pra entender porque fiz apenas metade do bolo. Você precisa de um pouco de paciência, mas fica lindo, então experimente. Se fizer, como de costume, marque-me em @bolosdageorgia no Instagram. Adoro ver suas criações. Se ainda não se inscreveu, por favor, faça-o no meu canal e confira meus outros vídeos. Há vários tutoriais e se tiver alguma recomendação, deixe nos comentários. Espero que tenha gostado. Te vejo breve.